Boa noite, terça-feira, dia 30/9, 8 horas da noite. Nós já tínhamos um encontro aqui agendado para falarmos de um assunto muito importante. Antes de nós iniciarmos aí o tema de hoje, eu queria lembrá-los, eu não sei para você que vai entrar ao vivo aqui, para você que vai assistir depois, ano passado não, ano retrasado, acho que foi 2022, 2023, eu comecei a trabalhar um pouquinho alguns temas de campanhas. E nós falamos aí do Janeiro Branco, nós falamos também sobre o Maio Laranja, sobre várias campanhas durante o ano. E eu trouxe esse conteúdo em algumas instituições religiosas, instituições privadas, em algumas empresas também. Eu trouxe esse conteúdo do Setembro Amarelo. E eu confesso para vocês que eu gosto muito de abordar esses temas, o porquê. Nós precisamos, como que eu posso dizer, aproveitar essas campanhas de conscientização para abordar temas que muitas das vezes nós e a sociedade, nós fugimos de falar sobre, porque são temas delicados, são temas sensíveis, então às vezes nós não queremos tocar no assunto, né? Então nós precisamos pegar essas campanhas, aproveitar essas campanhas para que nós abordemos esse assunto numa profundidade maior. Eu trouxe esse assunto, como eu comentei com vocês, já durante alguns anos, mas esse ano, quando eu me deparei com a matéria de suicídio pela Uninter, né, em psicanálise, é um outro olhar, é um olhar da psicanálise assim profundo e isso mexeu muito comigo. Depois, se vocês quiserem, eu até divulgo para vocês o livro do Cassoller também, que era um psicanalista, que ele aborda muito profundamente e lindamente esse tema. E para vocês que estão ao vivo, depois eu vou pedir para você clicar no aviãozinho que está aqui embaixo para chamar seus contatos, porque daqui a pouco eu chamo a Gabi, porque é ela que vai abordar esse assunto pra gente. E como tema desse encontro, é uma frase que me impactou bastante, que é da nossa professora, né? Ela é psicóloga, é psicanalista também, que é a professora Gisele. E ela trouxe assim: é você que não suporta ou é insuportável? Isso me trouxe uma profundidade muito grande. Eu espero que você também que tenha lido traga essa profundidade para você. E eu quero não perder tempo e já convidar aqui a Gabi, que ela já está aqui com a gente, e ela vai se apresentar. Lembrando que a live vai ficar salva, tá? No meu perfil. Para quem não conseguiu, tiveram algumas pessoas que já entraram em contato comigo, falaram que não vão conseguir assistir ao vivo, porque é terça-feira à noite, enfim. Mas vai ficar salva e você pode assistir depois, tá bom? Eu vou convidar a Gabi e ela já vai se apresentar e a gente já vai iniciar esse bate-papo. Vou esperar aqui só ela entrar. Aí quando Gabi, quando ela estiver aqui online, aí eu já consigo convidá-la para participar da nossa live. Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Eu acho que ela já tá aqui. Espera só um pouquinho. Nós em setembro e não podemos deixar de abordar esse assunto, né? Oiê, Gabi, você me vê, me ouve? vejo e ouço muito bem. Tudo bem, Dai? Tudo bem, e você? Nossa, eu não Tudo consigo te ver. certinho. Sério? Quer que eu tente sair e voltar? Ou peraí, deixa eu Ai, desligar a câmera e aí eu ligo de novo, peraí. Tá por me vendo? favor.
Peraí. Ah, tá. Eu acho que eu tinha que clicar. Não, não tô. Espera só um pouquinho. Tá bom. Nossa, que estranho. Eu não tô te vendo. Eu só tô me vendo. Sério? Poxa vida. Deixa eu Tô ver. aqui. Aí tem uma. É, tem até uma mensagem assim: entrar ao vivo com o Gabi. Ah, Mas clica pra ver. Não, né? eu cliquei no. Eu coloco assim, ver. Aí tá, entrar ao vivo. Aí eu clico. Deixa eu ver se dá pra sair e Tá, entrar de novo. tá bom. Nossa, que estranho. Mas qualquer coisa. É que assim, é legal se eu pudesse te ver também. Sim. Não, peraí. Então deixa eu tentar sair e entrar de novo. Peraí, peraí. Ah, tá bom. Melhor. Gente, ao vivo é assim. Nós encontramos alguns probleminhas, mas vai dar tudo certo. Agora eu cliquei em entrar. Acho que Agora, agora foi. agora foi. Boa. Ai, que É bom. Nossa, é isso. melhor, né? Porque se eu ficasse me olhando para conversar, não é Não muito é, perde o bacana. sentido, né? Mas é isso, gente. Ao vivo é assim. Aham. Tudo bem? Prazer, pessoalmente assim, né? Primeira vez aqui. Virtualmente. Aham. Prazer, Dai. Tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom, tudo certinho também. Ai, que bom. Obrigada, primeiramente, por você ter aceito o convite. Gente, eu Imagina. conheci a Gabi num congresso da Brapse e, assim, eu fiquei encantada pela forma que ela aborda os assuntos. Imagina. E entrei em Imagina. contato e ela está aqui, aceitou É estar com a gente isso. hoje. E eu vou deixar para você se apresentar, Gabi, para o pessoal. Tá bom, Dai. Acho que primeiro quero super te agradecer aí pelo convite. Acho que tenho acompanhado também seu trabalho, um trabalho muito legal. Acho que são posts também, conteúdos que aproximam muito a gente com o público. E eu acho que é isso. Esse é o nosso intuito, né? Afinal de contas. Mas bom, pessoal, prazer. Prazer estar aqui com vocês. E Dai, obrigado pelo convite, né? Acho que é muito legal estar aqui nesse espaço. Meu nome é Gabriela, mas podem me chamar de Gabi também. Eu sou psicóloga de formação, mas também atuação. Hoje eu atendo numa clínica mais voltada para mulheres e adolescentes. E também trabalho na parte organizacional, no famoso RH e recursos humanos. Cuido dessa parte de gestão de desempenho, integração, né, de quem chega e também tudo que envolve clima, né? Clima, ambiente, e é uma coisa que eu acho que esbarra muito na que a gente está falando, né? Então, toda essa parte de atualidades, campanhas, né? Seja Setembro Amarelo, Outubro Rosa, enfim, tudo isso acaba que passa por mim e dá pra ver assim a diferença que faz na vida das pessoas ter um espaço, né, pra falar, enfim. E eu acho que vai ser uma conversa bem legal aqui hoje. Obrigada, Dai. Ai, eu que agradeço, Gabi. E, assim, realmente, você trabalha com pessoas o dia inteiro. Então, assim, O dia inteiro. o dia inteiro. Exatamente. E é bem importante a gente trazer esse assunto e com Sim, pessoas que tenham propriedade também, que está no dia a dia lidando, né? sim, Porque, que nem eu comentei antes de você entrar, a gente precisa aproveitar as campanhas para falar de assuntos que normalmente a gente fugiria, são delicados, às vezes, sim, deixa eu passar, não é importante. Então, sim. nós precisamos, né, utilizar da campanha para abordar esse assunto. E é o que eu estava comentando também. É interessante que nem você acabou de trazer aqui. O ambiente, ele também impacta, né? Sim, total, totalmente. Totalmente, impacta. E eu acho que principalmente estando num ambiente de trabalho, assim, é interessante o quanto que, assim, às vezes o maior impacto é o trabalho também, assim, né? Eu tô passando por um momento que, assim, o pessoal adora trabalhar, né? Onde eu trabalho e tal, mas é um momento complicado, assim.
E aí a gente vê o quanto que isso impacta, né, em saúde mental, em sintomas físicos, e, né, a gente tá no mês, né, de setembro, e aí nós tivemos um momento de acolhimento com uma psicóloga, tivemos uma palestra e tal, e hoje a gente tem uma ação que chama Café com RH, literalmente tomar café com a gente, e foi temático, a gente falou de autocuidado, vários temas e tal, e aí tudo que eles trouxeram foi assim, nossa, como é bom ter um espaço no trabalho, mas que a gente não fale tanto de trabalho, né? Então a gente está passando por um momento, acho que como sociedade, assim, né? Que foi super normalizado, por exemplo, trabalhar demais, se matar de trabalhar, tal, tal. Porque antes só assim que tinha sucesso, e agora a gente está vendo num outro movimento de transformação, né? A gente pode atribuir isso para milhares de fatores, né? Então, talvez uma crise, né? No contexto econômico que a gente vive, talvez no capitalismo, ou até mesmo um movimento geracional que eu particularmente admiro, assim, né? O pessoal costuma falar até de uma forma pejorativa, né? Ah, geração Z e tudo mais. E aí, quando a gente vai analisar a fundo, não é uma geração que não quer trabalhar. É uma geração que quer trabalhar, mas também quer usufruir aquilo de bom que o trabalho nos dá, né? Que é viajar, ter tempo com a família, enfim. E é interessante ver esses atravessamentos, assim, né? Porque a gente tá no mês de prevenção, né? Aí ações de tentar contra a própria vida. E o nosso intuito é sempre pensar nisso o mês inteiro, o ano inteiro, né? Porque todo mundo Uhum. sofre o ano inteiro, não só esse mês, né? E aí a gente pode falar hoje muitas coisas, mas acho que principalmente esses atravessamentos, né, Dai? É aquilo que o que que é nosso, o que que é do outro, como que você muito bem pontuou, como o ambiente nos transforma, também nos molda. Então eu acho que hoje vai ser um momento animado aí, né? Uhum, uhum. Eu confesso, Gabi, que assim, eu fiquei bem impactada, porque normalmente eu ouvia sobre a campanha mais voltada assim em padronizações de fatores de risco, fatores de proteção para Sim, todo mundo, os mesmos sim, para todo mundo. Quando eu tive contato nessa questão também que a psicanálise também traz essa visão da subjetividade, que eu falei, perfeito. gente, não são todos os fatores, não são todas as pessoas que vão ter os mesmos fatores de risco e proteção. Existe Exato. uma gama, e aí às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas eu não entendi por que, que a pessoa está passando por isso, eu não entendi por que, que a pessoa tirou a sua própria vida, mas ela parecia ter uma vida tão boa, mas boa para quem, né, Gabi? Exato, e eu escuto muitas vezes uma frase assim, tipo, nossa, mas a pessoa tava tão bem, tava rindo aqui até esses dias, tal. Então tem esse ponto assim, né? Aquilo que a gente vê fisicamente, mas aquilo que não é dito, e a gente sabe que a psicanálise tá aí, é essa ciência completamente contemporânea e atemporal, porque a gente consegue ver uma coisa que passou durante os anos, né? Então, surgiu como essa ciência no intuito da gente falar sobre as coisas que a gente não vê, os sintomas que a gente não vê, e hoje a gente vê que isso ultrapassa as décadas, os milênios, e a gente continua vendo que, assim, antes a gente tinha essa ideia de que, assim, as pessoas depressivas, por exemplo, são só tristes o tempo todo, tal. E hoje não é, hoje elas conseguem ter qualidade de vida, porque tem muito mais acesso a medicamentos, ou até outros tipos de tratamento, né? Psicoterapia, exercício físico, hobbies. Então, hoje a gente tem uma gama de tratamento, né? O que a gente tem é que, assim, uma pessoa depressiva, ela pode ter momentos muito felizes, mas também momentos de crise, como uma pessoa ansiosa, por exemplo. Então, é até engraçado ver como que a ideia do que é depressão, por exemplo, não só o sintoma físico, não só a doença, mas o quanto que isso mudou também com o passar dos anos, assim. Porque antes tinha muito esse viés, assim, que a pessoa tem que andar só triste, cabisbaixa. Sim, a maioria das pessoas são assim, ou às vezes tem um momento que é assim, mas não é uma vida toda. Né? Então é interessante que a gente precisa também mudar nosso viés, justamente para quando a gente falou, igual você falou, de fatores de risco, eles não se aplicam a todas as pessoas. Então existem sim fatores de risco que a gente precisa analisar, e a campanha traz muito isso nas comunicações. Só que ao mesmo tempo, e aquela pessoa que está sempre bem, bem humorada o tempo todo? Será que ela realmente está bem? Ou ela está só mostrando pra gente que ela tá ótima? E quando a gente vai analisar, ela não tá tão bem assim, né? Eu acho que a gente tá num momento até de um certo espetáculo, né? Tem alguns autores que chamam nossa sociedade, sociedade do espetáculo. Porque a gente mostra muita coisa na internet, que às vezes não é verdade, às vezes é uma
uma mudança, assim, né? Ah, vou mostrar só essa parte aqui, mas essa parte tá horrorosa, então eu não vou mostrar. Então, isso também é algo, um sintoma atual, né? Quando Freud falava dos sintomas da época, né? A gente pode olhar os nossos de agora, né? Então, isso é um sintoma da nossa época, de querer maquiar um pouquinho ali, mascarar um pouquinho ali, mas quando a gente analisa a fundo o que tá acontecendo, tem muita coisa ali. Né? Então, vixe, Uhum. tem bastante coisa aí, né? Que a gente, se a gente olhar para nossa sociedade hoje, né? Acho que se o Freud tivesse vivo, ele ia falar assim, gente, como assim? O que que tá acontecendo? Né? Ao mesmo tempo que eu tenho certeza que eu acho que ele continuaria aplicando a teoria dele ao que a gente vê hoje, mas eu acho que ele se chocaria, assim, com as mudanças mesmo, né? Que a gente passou como sociedade, como humanidade. E é interessante, né? A gente analisar isso. Eu tava até, teve uma palestra sábado agora, né, sobre temas atuais, e eu falei sobre tecnologias, enfim. E aí eu tava conversando isso com o Lucas, né, de como há um tempo atrás, por exemplo, a internet não era igual a que a gente vê agora, né? Tipo, você tá em um lugar, eu tô em outro, e a gente tá fazendo uma live, e a internet tem a velocidade super rápida, enquanto que um tempo atrás era internet de escada, né? Uhum. Demorou de ter Wi-Fi e tudo mais, celular, né? Foi algo que passou também por uma transformação gigante. E isso acaba nos moldando de uma forma, né? Nós estamos muito mais impacientes. Uma coisa que antes demorava um tempo para a gente receber a informação e a gente sabia que ia demorar, hoje a Uhum. gente não suporta mais. Se demora mais um pouquinho, a gente já tá. Nossa, como assim tá demorando? A internet tá travando e tal. Então eu Uhum. acho que isso é interessante a gente analisar também essas mudanças aí em sociedade, né? Uhum. É, esses dias eu tava assistindo um. Era como se fosse um podcast, assim, só que o vídeo, né? A gente tava assistindo o vídeo, eu e meu marido. Aí teve uma hora que ele falou assim: Nossa, que vontade de colocar ele em 2x. Falei: Tá vendo o quanto Olha que a gente só. tá acelerado? Porque pela forma dele expor o conteúdo, ele, tipo, fala mais rápido, sabe? Aborda mais Sim. rápido. Sim, sim. Até as animações. Esses dias eu vi um trecho de uma animação do Chico Bento que realmente parece que tá em duas vezes, assim. Tipo, Uhum. não tem aquilo de uma pausa entre uma cena e outra, assim. É tudo super acelerado, assim, os diálogos um atrás do outro. Eu fiquei um pouco incomodada, porque eu falei assim, nossa, que estranho. Mas já é uma mudança, porque assim, se eles não adaptarem, eles não vão conseguir falar com, por exemplo, as crianças de hoje, assim. É interessante, né, analisar isso. Eu fiquei um pouco incomodada. Eu falei, nossa, eu não ia conseguir assistir inteira, não. Uhum. Mas tem gente, por exemplo, que eu acho que ia se sentir confortável, né? Porque até isso, os vídeos que a gente vê já estão numa velocidade mais alta, assim, né? Então é muito interessante a gente analisar isso e como que isso tem nos moldado, nos deixando muito mais ansiosos, muito mais imediatistas, né? E acho que até talvez a campanha do Setembro Amarelo mude as comunicações, né? De um tempo daqui para frente, né? Agora, por exemplo, eles falam muito sobre prevenção à vida, não falam tanto sobre intentar contra a própria vida, por exemplo, mas de prevenir. Então, já é uma certa mudança, assim, né? Então, eu acho que de uns anos para cá também vai ter, acho que algumas mudanças aí, pensando, né, em muitas coisas, gerações, enfim. Uhum. O Bruno falou, a geração TikTok que não aguenta ver vídeos com mais de 30 segundos. É isso mesmo. Nossa, exatamente. Exatamente isso. E- Exatamente isso. Eu falei isso, inclusive, na palestra de sábado, né? Porque eu falei, a gente tem treinado o nosso cérebro a ter uma atenção muito seletiva. Ou só um minuto e meio, porque é o tempo de ver um vídeo, né? No TikTok, no Reels e tal. Hum. Então, eu acho que isso é interessante a gente analisar, assim. A gente não consegue, por exemplo, desligar tanto, assim, de celular, né? Eu falei até com o Lucas como que antes a gente desligava o computador e a gente desligava mesmo, assim, ia fazer outras Uhum. coisas e tal. Só ia ver as coisas quando ligasse o computador de novo. E até o computador ligar demorava também, né? Uhum. Eu botava e ligava a CPU e fazia aquele barulhão, né? Então, era uma vida diferente, assim. Porque você Uhum. desligava, pronto, acabou aquilo. Hoje não tem mais essa separação tanto, né, do online e do offline, né? Porque o celular tá na palma da nossa mão. O que a Tudo gente isso. quiser ver, qualquer hora tá lá disponível, né? Então eu acho que isso é algo significativo também, né? Como que a gente tá mais Uhum. impaciente mesmo, né? Sim, sim. E quanto que as indústrias, né, Gabi? Porque as indústrias trabalham, né? Essa questão que você falou do Exato. capitalismo e tudo mais, é o que nos molda, né? Então, assim, se as regras do Instagram, se as regras
do YouTube, do TikTok mudam, você tem que se adaptar, porque senão você não é Exato, visto. Então vira aquele exato. ciclo vicioso, né? Exato, né? Se você não fizer os vídeos naquele modelo, o algoritmo não Hum, entrega. Então tem tudo isso, né? Porque a gente tem que ainda ter o desafio de exercer a profissão, mas também ser blogueiros. E aí sim. ainda acompanhar todas essas mudanças, assim, igual agora tem a mudança do Reels ser uma faixinha, assim, né? Igual não é tanto no celular e tal. E assim, como que vai fazer vídeo agora, assim? São mudanças muito rápidas, porque o Instagram acabou de ter algumas atualizações, né? E já tem outras vindo, assim. Então, até estudar todo esse algoritmo de novo, quando terminar de estudar, já tem uma outra atualização, assim. Então, é Uhum, exatamente isso que você falou, assim. A indústria tem se atualizado demais, assim, para prender nossa atenção, assim, né? Então, é sim. uma consequência aí do que a gente tem vivido ultimamente, né? Uhum. Isso que você trouxe também da questão de como que está funcionando as campanhas, eu acho bem legal, porque antes se falava do assunto quando alguém já tinha tirado o próprio vídeo, quando Exato. alguém já passava, falava, ah, vamos entender o que aconteceu. Eu participei uma vez de uma palestra que um funcionário ele tinha tirado a própria vida. E a gente trouxe esse assunto no Setembro Amarelo, mesmo no mês. Só que por isso que eu acho que a minha cabeça mudou muito também, quando eu comecei a perceber que existem Sim, vários fatores. Porque sim. me perguntavam assim, nossa, mas então é porque o trabalho estava demais, mas ele não falava com a gente, mas peraí, mas o trabalho é difícil para todo mundo, por que que com ele aconteceu assim? Então, assim, não entendendo que ele é um indivíduo que tem a questão genética, que tem a questão da história, da infância, da criação, do trabalho, e são Exato. tantas camadas, né, Gabi? Que se a gente for ver tantas camadas, nós não somos apenas o que nós somos, que nem você falou, no trabalho, mas são tantas camadas e a gente não pode deixar de olhar para essa dor, olhar para essas camadas, tentar compreender o que está acontecendo, né? Exato, exatamente, assim. Hoje, inclusive, na conversa que a gente teve uma pessoa que compartilhou insights da psicoterapia, né? Porque muita gente tá começando a fazer, e é um movimento interessante de ver, assim, né? E aí, as queixas, né? De, ai, eu trabalho demais, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho. E aí a psicóloga falou assim pra pessoa, mas o que que você é além do seu trabalho? Quais são os seus hobbies e tal? E ela falou assim, gente, eu entrei em crise. E não foi uma crise de ficar super ansiosa, mas é porque eu não sabia quem eu era. E aí eu falei, temos um problema. Aí eu falei, sim, temos um problema, porque eu sei que você tem essa profissão, eu sei que você é isso, você é aquilo. Ela falou, pois é, estou nessa fase de me reconhecer. Então, igual você falou, não é só o trabalho, tem muitas questões que envolvem. Se a gente estiver falando de um caso de depressão, por exemplo, né? Tem um fator genético, hereditário, né? Tem um fator que pode ser algo, digamos assim, que aconteceu na vida da pessoa. Porque convenhamos, né? A gente sabe que o trabalho é uma parte grande da nossa vida, né? Que toma bastante nosso tempo. A gente tá acompanhando aí algumas discussões, caças por um, por exemplo, enfim. Mas é uma fatia grande da nossa vida, mas não é o todo, né? E aí a gente tá falando de um recorte, mas a gente tá falando de pessoas que têm milhares de histórias, né? Então, assim, se a gente fosse abrir aqui e falar de outras histórias, a gente teria histórias sobre luto, por exemplo, de perder alguém da família e ter que continuar trabalhando e vivendo a vida normalmente, porque a vida continua, né? E a vida adulta continua. E isso é um problema porque a gente também sabe as consequências de um luto mal elaborado, né? Temos aí Luto e Melancolia para nos mostrar isso também, né? Que é um texto também maravilhoso, aí um estudo maravilhoso. Só que a gente sabe quais são as consequências disso, né? Quando eu falo maravilhoso, é maravilhoso do ponto de vista clínico, a nível de estudo, né? Porque a gente sabe que é um sofrimento muito grande. E aí eu tô falando de uma coisa, mas, por exemplo, vamos falar de fatores de risco, né? Se a gente for falar, luto pode ser um perder trabalho, por exemplo, porque através do trabalho a gente tem sustento, a gente tem casa para morar, a gente tem roupas, alimentação, e inclusive ter um trabalho é uma garantia até de saúde mental. Porque, Uhum. querendo ou não, é alguma coisa que você sabe que no início do mês ali vai conseguir pagar as contas, né? E aí a gente pode falar de términos de relacionamento, por exemplo, um casamento super longo que de repente ali teve um divórcio. Isso também é um fator de risco. Que é uma coisa que Uhum. mexe com a vida da pessoa. E a gente pode até ampliar o luto, né? Porque a gente fala de luto e a gente entende, é alguém, a perda de alguém e tal.
também. Mas tudo aquilo que sai da nossa vida e a gente precisa lidar com aquela ausência, a gente também pode classificar isso como um luto, né? Porque é tudo aquilo que não tá mais. É essa ausência. E isso gera na gente uma crise, assim, né? Desde a ausência de alguém, desde a ausência de um trabalho, né? Então, é interessante a gente analisar o todo, né? Igual você falou, tudo bem, né? Que aqui pra mim tá tudo bem no trabalho, mas pra outra pessoa pode não estar, né? Então, dentro de uma mesma empresa, a gente pode ter milhares de visões. Pode ter uma visão que tá tudo ótimo, pode ter uma visão de sobrecarga, ou pode ter uma visão de desmotivação mesmo, de tá ganhando pouco, trabalhando demais. E então, assim, a gente não pode falar, nossa, mas aqui tá tudo bem. Porque tem um pouco disso, né? Desse conflito que a gente enfrenta conosco mesmo. E é quando a gente chega num estado, né, de tirar a própria vida, a gente tá falando de uma tentativa de parar algum tipo de dor. Não exatamente de não estar mais aqui, né? Mas de acabar com alguma dor, né? E é um estágio, assim, que a pessoa não vê mais alternativas, né? Ou já tentou de tudo, ou não foi ouvido, não foi acolhido, porque pode acontecer isso também, né? Isso é um ponto que a gente precisa levantar, porque a gente fala tanto da campanha tal, quanto que na prática, se a gente for falar, tá a pessoa anda tendo um episódio depressivo. Ah, mas isso aí é frescura. Ah, na minha época não tinha essas coisas, isso aí é falta de um trabalho. E aí, tudo aquilo que a gente promove tanto, né? Já rede de apoio, acolhimento, acaba que a gente não consegue integrar muito bem as coisas, né? Porque deveria ter toda essa rede de apoio, e aí quando a pessoa necessita, a gente tem esse julgamento, que é uma coisa que dificulta na hora de buscar ajuda. Né? Porque, bom, se eu tô passando por um momento de crise, mas eu sei que se eu for falar com uma pessoa, ela vai me julgar, eu não quero falar, não quero ser julgado, né? Então, a gente pode falar muito sobre isso também, a importância dessa. Talvez eu esteja até adiantando algum tema, viu, Dai? Você me breca. A importância dessa rede de apoio e tudo mais. Acho que eu fiz até um post há um bom tempo já sobre Setembro Amarelo, e que eu acho ele assim, todo ano eu reposto, porque eu acho que ele se comunica assim com o passar dos anos, assim. Reforçando alguns lembretes mesmo, né? Porque, poxa vida, a gente tem tanta coisa na nossa vida, a gente não pode analisar um assunto só como só o trabalho, só a vida pessoal. Nós somos um conjunto de coisas, né? Então, é esse conjunto que a gente precisa olhar no final do dia, né? Uhum. Não, é incrível, porque não tem como falar desse tema se não trazer, que nem você falou, de adiantar, mas tá tudo muito junto e Muito misturado, né? atrelado, é isso. Então, porque quando a gente fala do ser humano, não é algo simples, não é algo, é muito complexo, é muito Sim. profundo. Então, assim, esses dias eu estava comentando com uma colega, eu falei assim, nossa, na escola a gente aprende matemática, português, química, física, mas a gente não aprende sobre o ser humano. A Sim. gente Sobre não nós aprende mesmos, né? sobre emoções, como lidar com aquela emoção, como lidar, que nem você trouxe, com a perda. Eu estava vendo que, se eu não me engano, nos Estados Unidos tem algumas matérias, né, no primário, no fundamental, no médio ali, eles têm algumas matérias que eles trazem um pouco essa questão psicológica, que ajuda bastante, mas eu acho que a gente precisa, já que a rede escolar pública, enfim, privada, não fornece, a gente, que nem você trouxe aí, a gente tem a internet, uma, né, uma coisa tão gigante, tão rica, para usar ao nosso Sim. favor e tentar entender um pouco mais de que a gente precisa se conhecer. Foi o que você falou, né? Quem eu, né, para quem tá aqui e também quem vai assistir depois na live gravada, quem é você? Para além Uhum. do trabalho, para além do casamento, porque tem muitas, você trouxe algo aqui, muito, e você trabalha com mulheres, eu acho isso incrível. Sim. Muitas mulheres, elas têm um relacionamento, elas saíram de um, um relacionamento ali paterno, enfim, deturpado, elas entram no casamento tentando suprir um vazio, um buraco, e quando acontece alguma coisa no casamento, parece que ela não tem chão. Acabou, acabou. Acontece alguma coisa, ou o marido larga, ou tem alguma traição, alguma coisa. Quem é ela para além do casamento? Isso é muito profundo, né, Exato. Gabi?
Nossa, é muito profundo. E eu vejo até, talvez eu vou até ser um pouco polêmica aqui, tá? Daí me breca, tá? Mas eu vejo também, assim, como eu uso bastante internet, eu fico meio tentando mediar algumas coisas, porque eu sei que ou isso vai ser assunto de clínica, ou vai ser assunto de alguma discussão. E assim, psicólogo tem um pouco dessa mania de querer saber um pouco de tudo, porque é importante a gente olhar a nossa sociedade, saber o que tá acontecendo, enfim. E eu tava vendo que nos últimos anos a gente teve uma crescente de um movimento de esposas troféus, enfim. E ok, eu não tô aqui pra discutir estilos de vida. O meu ponto é sempre assim, nesse modo que você falou. De, tudo bem, entrei no relacionamento, tudo mais, assim, ok, maravilhoso. Acho que assim, a gente não vive numa sociedade pra viver sozinho, e a gente sabe que tem relacionamentos que somam muito, assim, né? Mas o ponto é que eu vejo uma quantidade de mulheres, assim, que assim, o ponto é assim, o sonho da vida é casar. Ok, e assim, mas a gente quer que o casamento dê certo, né? A gente torce pra isso. Mas se não der certo, na pior das hipóteses, o que que vai acontecer? Você tem uma profissão? Você tem um trabalho? Você consegue se manter sozinha? Você consegue comprar um batom se você quiser? Você consegue comprar seu absorvente se você quiser? Essa é a discussão. Porque eu vejo que muitas mulheres se anulam por conta disso. Não... E assim, isso também é um fator de risco. Porque se ela não possui rede de apoio, ou se ela foca só no casamento, não mantém as amizades, por exemplo, não mantém relações com as famílias, já que a gente tá falando, né, de fatores de risco, isso também é um problema, né? Porque a gente tá falando de isolamento, por exemplo, né? Uma pessoa que fica só muito em casa, cuidando da casa, mas não sai de vez em quando. Isso é um problema também. Então a gente veio no movimento, né, assim, que o feminismo trouxe pra gente muitas conquistas, né? Estudo, voto, trabalho, enfim. São inúmeras conquistas. E aí, de repente, a gente vai para outro lugar que a gente poderia estar evoluindo mais e retrocessa, né? E assim, não tô aqui para discutir jamais escolhas de vida. O meu ponto é sobre isso, é sobre a gente se anular. Né, igual você falou assim, ok, existe, né, o relacionamento e tudo mais, e pode ser muito conturbado. Quantos casos a gente acompanha, né, de violência doméstica, de agressão, enfim. Então, o meu ponto é, se tudo der errado no final do dia, quem você vai ter? Seja rede de apoio. Esses dias também eu dei uma palestra numa empresa e a gente estava falando de rede de apoio, né? Também Setembro Amarelo, porque isso também é importante. E aí eu falei assim: pode ter alguém aqui que não tenha rede de apoio. E a rede de apoio seja você mesmo. E já é uma rede de apoio. Então, assim, o simples fato de você se olhar e falar, eu quero buscar ajuda, já é melhor do que nada, não é? Eu até dei um exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco noveleiro agora, não sei se você é noveleira, mas eu tô acompanhando um pouquinho a novela das 9, né? A Vale Tudo. E eu trouxe isso pra palestra, né? Porque eu falei assim, o exemplo que eu vou dar agora, alguém possa dar risada, né? Porque eu falei aqui, tem noveleiro, e ele levantou a mão. Mas eu falei, qual é o meu ponto? A gente tem uma personagem muito emblemática, que é a Elaninha, que tem uma questão ali com o álcool, que também é um fator de risco, por exemplo, né? Sobre tirar a própria vida. E aí tem todo um contexto, porque ela tem uma relação familiar complicada, foi o que você falou, né? Até tem uma figura materna ali, que não é a mãe dela, mas é uma tia. E aí ela sofreu assim um acidente de carro, que ela estava dirigindo embriagada, e o irmão dela faleceu. E aí ela se culpa a vida toda por conta disso e a mãe dela também. Então ela afunda ainda mais na bebida por conta disso. E aí a gente tá falando de uma personagem que tem condições financeiras, né? Abastadas, assim, poderia fazer qualquer tipo de tratamento e ela fez. Mas ela começou a frequentar o Alcoólicos Anônimos. E ali ela encontrou uma rede de apoio. Porque ela viu que ela não estava sozinha, que ela tinha outras pessoas ali que também passam pela mesma coisa, né? Então, foi o exemplo que eu dei, porque assim, às vezes a rede de apoio pode surgir no lugar mais imaginável, né? Possível, assim. E foi o exemplo que eu trouxe. Então, assim, é um fator de risco, né? No caso do álcool, por exemplo, que se trata, né? De um abuso, enfim. E quantos dados, se a gente for analisar, a gente tem de pessoas, né? Que tiraram a própria vida atrelado a isso, ou até acidentes que aconteceram, né, por conta de embriaguez, enfim. Mas o que eu trouxe foi isso, assim, de existir uma rede de apoio em outra seara, que não era na família dela, enfim. E foi um ponto, assim, crucial. Hoje a gente vê uma personagem, assim, super desenvolvida, ela, né, pinta, agora ela tá, fazendo a galeria dela, enfim. Mas o que eu quis trazer pra discussão foi isso, de assim, olha,
Em algum lugar vai existir uma rede de apoio. Até no trabalho. Eu já fiz amigos no trabalho, enfim. Então, o meu ponto vai ser sempre esse, de assim. Eu falo muito disso com as minhas pacientes, né? De assim, mas e você? Né? Onde você tá no meio de tudo isso, né? Também Freud falava muito isso, né? Onde você está na desordem que você ocupa, né? Do que se queixa você na desordem que você ocupa. De, ok, estamos reclamando, mas e você? O que que você vai fazer diante disso? Então, a minha discussão vai ser sempre assim, nunca há escolha de vida. Mas assim, ok, temos um problema aqui. Né? Então você se sente sozinha, pensando aí na questão de casamento, por exemplo. Você se sente frustrada de não ter uma profissão, tudo mais, vamos atrás disso, né? Então, acho que é essa a principal discussão, assim. E de eu ver, às vezes, também, muitas mulheres se anulando, por exemplo. Você pode casar, mas você pode também ter sua profissão. Uma coisa não anula a outra, assim. Antes, sim, nós tínhamos uma sociedade que as mulheres viviam para isso somente, né? Para casar, enfim. Tinha até um contexto de uma época que, assim, quem não casava não servia, né? Tinha um status, tinha uma troca de dotes ali, tinha muita coisa envolvida. Mas hoje não é mais o centro da nossa vida. É uma área super importante. Mas também pode ter outras áreas super importantes também no meio de tudo isso, né? Então eu acho que essa discussão, assim, que eu acho que é interessante, essa reflexão, né? Que eu acho que é interessante a gente ter, né? Sim, Vestidar, falei sim. muito. Não, mas é para você falar mesmo, não tem essa de falar muito, não. Não, Muito achei bom. bem bacana. Não, esse você trazer isso, porque no YouTube eu comecei a trabalhar uns audiobooks em 2021, depois da pandemia ali. Eu Legal, comecei, foi meu primeiro contato com a psicanálise foi em 2020, na pandemia. legal, E eu legal. comecei a trazer alguns conteúdos assim voltados para mulheres. E eu gosto, você trouxe um assunto que eu gosto de falar, sabe? Eu gosto de abordar dessa questão da mulher mesmo, né? Da história da mulher, quem é você no Sim, casamento, quem é você, enfim, na sua família. E existe muito isso ainda que nós estejamos, que nem você trouxe, nós estamos vivendo um contexto de lutas, de direitos, só que ainda existe muito extremismo, ou é aquela coisa assim, exato, casamento para mim não serve, então casamento é ruim para todo mundo, então é uma coisa horrível. Não, peraí. exato, Ou casamento é tudo, eu não preciso fazer nada porque eu tenho que ser obediente ao meu marido incondicionalmente. São dois extremos exato. que não Dois vai dar certo. extremos, Não vai. exato. Então, o que você trouxe é muito legal essa questão que você trouxe da mulher olhar para si e tomar decisões conscientes. Se ela deseja Exato. estar no casamento, que ela saiba que se por acaso, que nem você trouxe algo perfeito aqui, se por acaso der algum BO, sabe, deu ruim, mas eu tenho o que fazer da minha eu não perdi a minha vida. Eu ainda tenho minha vida, eu tenho minha profissão, eu Exato. tenho como viver, continuar. E muitas mulheres também, Gabi, elas fazem isso, a posição do marido, e eu vejo muitas suprindo também essa carência no filho, nos filhos. Perfeito, nos filhos, sim, Outro também. fator gigantesco, né, Gabi? Outro De... fator gigantesco, Dai, acho que você tocou no ponto perfeito, os dois extremos, porque a gente consegue ver. E eu acho que assim, talvez casamento também não seja para todo mundo. E tá tudo bem, assim, sabe? Eu acho que o ponto é que assim, eu pelo menos costumo enxergar assim, eu vou questionar uma escolha de vida se ela agride alguém, se ela tá interferindo na vida de alguém, mas principalmente da pessoa que tem se queixado. Eu acho que é esse o ponto. Mas, igual você falou, a ideia é essa, assim, se der algum BO, eu consigo minimamente viver. Porque, como a gente falou, ter um trabalho, por exemplo, ajuda a gente a se manter, a viver, a pagar nossas contas. E isso é um ponto, isso ajuda a gente a dar uma motivação, assim, de viver, né? Mas isso que você tocou dos filhos também, assim, né? Porque é uma transferência né? De muitas coisas, assim, né? Então, também dá pra fazer várias lives, né? Que a gente abriu vários ganchos. Mas se a gente for falar de filhos, por exemplo, a gente pode falar do quanto que, sei lá, tem mulheres que introjetam no filho uma ausência que o marido, né, teve ali, né? Seja de carinho mesmo, de afeto, assim. Claro que a gente não pode generalizar nunca, mas são exemplos aqui que a gente pode citar, né? Então, assim.
Também colocar o filho no centro da vida também é um problema, né? Porque assim, o filho uma hora vai ter a própria vida. E você vai ficar como? A gente tem até uma palavra, né? A síndrome do ninho vazio, né? O Sim. pessoal geralmente chama assim. Mas isso é um ponto também. Eu vejo que muitas mães, eu entendo, assim, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu sei que é uma coisa que exige muita dedicação, muita entrega. Tem muita coisa envolvida, muito julgamento da sociedade. Tinha uma professora minha na faculdade de psicodiagnóstico infantil que falava assim, gente, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque tudo que acontece na vida da criança, do ser, é culpa da mãe. Por mais que o pai seja participativo, tal, é culpa da mãe, não adianta. Então tá dando certo? Ah, legal, mas a mãe não fez mais que obrigação. Tá dando errado? Nossa, mas cadê a mãe dessa criança? Então tem muito disso também, que é uma carga grande que a sociedade traz, né? De nossa, mas vai parar de trabalhar para cuidar dos filhos. E às vezes é um momento de vida, foi oportuno para isso, depois ela pode voltar a trabalhar, enfim. Ou nossa, vai deixar a criança cedo na creche para ir trabalhar, não tem outra opção. Então, são coisas que são difíceis a gente mediar, assim, né? E aí é um fator complicado também na saúde mental das mulheres, que já são uma parcela da sociedade que já são muito afligidas por milhares de coisas, né? Mas principalmente por julgamento. Então, assim, até, não quero ter filhos. Nossa, mas por quê? Tipo assim, o Isso é uma questionamento vida. das É. escolhas, exato. Então, assim, o ponto é que a gente precisa mediar essas coisas, assim. Então, o simples fato de uma mulher não querer ter filhos, não, a gente precisa se revoltar quanto a isso, assim. Às vezes é até melhor, assim, né? Tem alguns estilos, né, que a gente vê de pais, assim, que a gente fala, gente, mas eu, pelo menos, não sei você, às vezes eu vou pros lugares e eu fico. Aí depois eu lembro que eu tô de folga, eu não preciso ficar, né, olhando tudo ao meu Analisando redor. tudo. Exato, mas são coisas que a gente, né, precisa se questionar mesmo, né? Ter um filho, a gente sabe que é uma dádiva, é muita responsabilidade, mas muitas pessoas às vezes não fazem uma reflexão, né? Cria o filho e gostariam de ter uma extensão de si e não entendem que, por exemplo, eu vou criar um ser que vai ter opinião própria, que vai ter escolhas próprias, que vai ser questionador muitas vezes, que vai ser diferente de mim. Então, é importante entender isso também, para que a gente não se frustre, né? Não tenha essa frustração, né? Enfim, vixe, acho que dá para fazer uma live só disso, viu, Dai? Ai, são muitos assuntos, não tem como. São muitos. Vai anotando aí. E eu acho assim, essa questão que você trouxe, a mulher ela tem muita carga, né? Enfim, tem essa questão cultural, tem a questão também Sim, do cuidado, né? Porque quando a gente vai começar a observar, por exemplo, as famílias, os pais vão ficando idosos, né? A carga vai ficando para a mulher, né? O sim. cuidar, o suportar. Então, assim, ela tem que cuidar da família dela, dos filhos dela, dos pais, às vezes dos sogros, e aí vem aquela carga e vem essa questão da culpa, mas também assim, se eu não me colocar nesse lugar, quem vai fazer? Então eu acabo me submetendo, né? Não vivendo a minha vida, porque não tem ninguém. Então eu acredito que essa questão que você traz de conhecer quem é você, o autoconhecimento, conhecer a sua história, conhecer o que você quer e parar de seguir regras, sabe? Essa coisa de tipo, se serviu para sua amiga, legal, mas às vezes não vai servir para você e tá tudo bem, tá Exato. tudo bem. Nossa, exato. A gente não tá falando de roupa, né? De cor de esmalte, assim. A gente tá falando de decisões de vida, assim, né? E eu acho que muitas pessoas ainda têm esse problema, assim, na hora de decidir, e eu sei que é um desafio, né? Ter esse autoconhecimento é desafiador, ter essa autorreflexão é desafiadora. Eu acho que também pensar em si e não agradar os pais, por exemplo, na hora de escolher uma profissão, né? Então tem muita coisa atrelada aí. E eu sei que é difícil, né? Assim, é difícil mesmo. Mas eu acho que é mais difícil, talvez, ficar se anulando. Eu já escutei pessoas, tipo assim, se formaram num curso na faculdade que nem queriam. Aí você pensa, 5 anos estudando uma coisa que você odeia, você se formar.
você atuar numa coisa que você odeia. Tipo Uhum. assim, eu sei que trabalhar talvez seja a coisa mais agradável que exista no mundo, né? Se a gente for falar aqui, a gente pode pensar em outras coisas que são mais agradáveis, mas que pelo menos a gente pode tentar escolher uma coisa que traga um pouquinho de mais prazer, mais alegria, né, pro nosso dia a dia. E eu vejo que muitas pessoas, mas principalmente muitas mulheres, têm essa questão de se anular, assim, né? Então você trouxe um ponto também muito importante de cuidado. Nossa, todo ano, pelo menos nas minhas redes sociais, viraliza um post muito interessante de assim, se as mulheres da sua casa hoje não estivessem preparando a ceia de Natal, vocês iriam se alimentar? E todo ano eu fico pensando, eu falo, gente, é verdade? E a gente não percebe. E assim, também é um ponto que se a gente for puxar nossa herança lá atrás, a gente tá falando de um Brasil escravocrata, né? Então tem uma herança grande aí de cuidado. As mulheres mesmo escravizadas deixavam de amamentar os próprios filhos para amamentar os filhos dos senhores. Então, assim, tem muita coisa aí que a gente ainda carrega, né? Mas não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Se a gente for analisar quantas mulheres, igual você muito bem pontuou, não cuidaram dos sogros, dos pais, dos filhos, uma vida inteira de cuidado para outras pessoas. E assim, se você for falar para essa pessoa, a última vez que você foi no cinema? A última vez que você foi no salão fazer seu cabelo? A última vez que você ficou sozinho e leu um livro? A pessoa não vai saber responder. Isso é um problema, porque é aquilo que a gente denomina, né, de sintoma, que não é uma coisa que está visível ali, mas está introjetado, está dentro da pessoa. E a qualquer momento, quando a gente fala de fatores de risco, isso é um problema. Porque a gente falou muito isso de feridas invisíveis e tudo mais. E aí, quando a gente tá falando de atentar contra a própria vida, por exemplo, isso pode ser um fator de risco. Porque ela não tem um momento de lazer, um momento de respiro, um momento, muitas vezes, até de alegria, assim, sabe? Então, muitas vezes é uma carga muito mais fácil, né? Só acabar com tudo isso. E isso também cansa, esse trabalho não remunerado, né? De cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar de marido, cuidar de pai, de mãe, de sogro, enfim. Isso também é super cansativo. Se a gente for abrir uma roda de conversa, mulheres e cuidado, gente, o que vai ter de gente querendo falar. Eu fiz um estágio na faculdade em oficina de criatividade. Era em uma ONG que prestava atendimento assim para a população de mais ali voltado para cuidados com câncer de mama, mas era ali uma ONG que estava ali pelo bairro. E a gente fazia em grupos de mulheres. E cada oficina era uma coisa. Tinha oficina de autocuidado, tinha oficina de massinha. E tudo a gente sempre, né, trazia porque elas pediam, né? Autoestima, enfim. E dava para ver que era assim, um grupo de mulheres donas de casa, né? Até algumas que tinham ali uma profissão, mas abandonaram para cuidar da casa, e só o marido trabalhava. E ali era o quê? 2, 3 horas por semana que a gente dedicava, e muitas falavam que bom que a gente tem esse momento pra gente falar, pra gente se conectar, pra gente conhecer outras pessoas, sair de casa, tomar um café. Porque a maioria ali só cuidava dos outros e não tinha um momento para cuidar de si. E ali era um grupo que tanto é que a gente tinha feito um grupo no WhatsApp, e elas mantêm o mesmo grupo no WhatsApp e trocam figurinha, trocam receita, e conversam, porque a ideia, assim, o nosso intuito era isso, era fortalecer um grupo de mulheres que não tinha isso, assim, até tinha ali uma amiga ou outra, mas quando a gente fala de rede de apoio, foi criado uma rede ali, né? E acho que de mulheres que tinham muito em comum, que era isso do cuidado, né? Mas para o outro, porque cuidado de si era algo muito anulado, assim, era em um caso, por exemplo, estão falando de um caso de câncer de mama, aí sim, né, vai ter cuidado e tal. Só que se a gente puxar, vamos falar de um caso como esse, né? Se a gente for puxar quantos homens que acompanham suas esposas, namoradas, mulheres noivas em sessões de quimioterapia, por exemplo, mas quantas mulheres acompanham seus maridos? A maioria, maridos, né, enfim, namorados, filhos, enfim. Isso também a gente consegue analisar, né? Acho que assim, é um ponto que a gente pode criticar, continuar criticando a nossa sociedade, porque a gente volta naquela pergunta, né? Quem cuida de quem cuida? Então, se essa pessoa, né, que a gente não quer isso, passar por algum momento de crise, algum momento de doença, quem vai cuidar dela? Enquanto ela tá cuidando de meio mundo de gente, vai ter uma pessoa que vai cuidar dela. E aí, a gente tá falando de um fator aí, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente deve continuar criticando aí, até que a gente chegue num momento de pelo menos um certo equilíbrio em sociedade. Uhum.
Não, é riquíssimo, riquíssimo. Enquanto você estava falando, passa voando, ó, mas dá Mil vontade coisas. de. É Mas isso. enquanto você foi falando, você falou da questão de que não é fácil também. E para quem está ouvindo, quem vai assistir depois, não é fácil mesmo porque a gente está aqui, como que não a Gabi, profissional, eu ainda estou aí na jornada dos estudos, mas a gente estuda o ser humano, mas a gente também tem os nossos conflitos, a gente também tem a nossa história. Total. Então não é fácil, mas isso que a Gabi trouxe da questão da rede de apoio e dessa questão de às vezes você não tem a princípio uma rede de apoio, mas só de você virtualmente ou se você não tem acesso presencialmente, esteja perto de pessoas que tenham um pensamento mais parecido com o que você deseja. Então, por exemplo, aconteceu isso comigo na pandemia. Eu não tinha pessoas próximas de mim e eu queria, tipo, sabe, sair daquela bolha. Tipo, não tá Sim. dando certo, eu quero sair dessa bolha. Então, eu fui buscando isso virtualmente. Encontrei um grupo de apoio de mulheres Legal. online, comecei a participar do grupo e isso foi me trazendo. Não, peraí, eu preciso me conhecer, eu preciso, sabe? E agora eu quero ajudar algumas mulheres, quero trazer os conteúdos. Então, assim, para você que está assistindo a gente, busque pessoas nas redes sociais, comece a acompanhar conteúdos, lives, podcasts, porque vai trazendo luz, né, para sua mente, vai te trazendo reflexões e vai ser cada vez mais fácil que você tome decisões que aparentemente são difíceis agora. Às vezes parece impossível, né, Gabi? Por exemplo, É. mulher que vive dentro de um casamento e se anulou e pensa assim: não, peraí, eu não consigo. Você consegue. Aparentemente é difícil, mas você consegue. É um passo de cada vez. Procure Sim. mulheres que estejam já, né, às vezes com um passinho um pouquinho, né, na sua frente, né, se apoie ali, busque conhecimento, porque é possível, né? A gente traz essa questão, por exemplo, que eu comentei do tema, né, que eu achei bem interessante, foi uma professora nossa, a professora Uhum. Gisele, que ela traz, é você que não suporta ou é insuportável. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô muito triste, eu tô pensando em fazer alguma coisa contra a minha vida, ou contra uma pessoa próxima de mim, e às vezes vem culpa, mais uma culpa. É tipo assim, eu tô pensando nisso, não, mas eu não posso. Mas peraí, às vezes tá muito insuportável mesmo. E você tem o direito de sentir que está insuportável. Tá tudo bem Direito ao às vezes. desconforto, exato. Porque senão é mais uma carga, né? Você já tá com tanta carga, vem mais uma carga de que eu não posso. Por exemplo, a gente vê muitas situações assim. Você trouxe o contexto feminino e a gente vê também os dados de estatísticos de suicídio masculino, né? Então, Sim. tem essa taxa, a gente está falando aqui também, eu trago muito conteúdo para mulheres, então tem alguns homens até que pediram conteúdos, eu tenho que trazer um pouquinho. Boa. Mas tem essa questão assim de que às vezes a mulher ela tem a tentativa e em alguns casos, se a gente fala, mas é para chamar atenção, mas é porque. Não, peraí, às vezes ela não teve um tempo de pausa, né, Gabi? Ela não conseguiu De pausar. pausa. Exato, exato. E eu vejo às vezes que, por exemplo, as mulheres talvez tenham uma certa maior resistência em tentar contra a própria vida, né? Tipo, ai, meus filhos, ai, minha família, tal. Tem mais isso, assim, né? Porque é tudo isso que a gente fala da cultura do cuidado. E eu acho que as mulheres também, eu acho não, eu tenho certeza, porque eu já atendi muitas mulheres, pouquíssimos homens, até que eu nem atendo mais homem, eu sempre indico pra alguém, porque eu precisei focar a clínica também, né? Mas eu vejo que as mulheres pedem muito mais ajuda. A gente, né, tem isso de fazer rede de apoio, de conversar, tal, de procurar por ajuda. A gente vai muito mais no médico, por exemplo, né? Então, já os homens não, assim. E aí tem alguns vieses também. Agora eu vou defendê-los um pouco só, tá, menino? Só um pouquinho. Porque eu sei que também, ao mesmo tempo que a sociedade coloca a gente no lugar, também coloca os homens no lugar de ser forte, de não poder chorar, porque o homem não chora, porque o homem não pode sentir dor, por exemplo. Homem não. Nossa, esses dias eu escutei uma frase de uma pessoa que me disse assim: eu sinto falta de ser elogiada, era um homem. Eu sinto falta de ser elogiado, assim, porque as mulheres têm esse negócio de serem cortejadas e tudo mais. Mas e nós? A gente não é tão elogiado, assim. E aí eu, né, saí um pouco do lugar ali da militância, que geralmente eu tô, e eu pensei, é verdade.
esses lugares, as dores que os homens sentem, que são tão invisíveis, que também não são tão acolhidas, assim. Claro que a gente pode pensar que agora a geração de meninos aí que estão nascendo estão se tornando bem melhores, porque eu acho que estão vindo de mães, assim, que já passaram por muita coisa, né? E querem trazer mudanças e tudo mais. Mas tem alguns ainda que tem isso, assim. Então, tem dores que eles têm que não são acolhidas. Ou quando eles começam a falar, ah, não, mas você é homem, você tem que resistir, e você tem que trabalhar, e você tem que sustentar a sua família. E em nenhum momento alguém falou pra eles, olha, você pode chorar, você pode ser sensível, você pode sentir dor, você tem que ir no médico. Então é outro viés também, né? Ao mesmo tempo que mostram pra gente que a gente tem que ser forte o tempo todo. A gente tava falando disso hoje no trabalho também, né? A gente tem que ser a melhor no trabalho, a melhor em casa, estarmos sempre arrumadas, maquiadas, cheirosas, a unha feita, sermos as melhores mães, as melhores esposas, as melhores noivas e assim. Ufa, é muita demanda. Enquanto os homens, assim, ok, qualquer coisa assim que eles façam, mas ao mesmo tempo que momento que as dores deles são acolhidas, assim, né? As dificuldades. E isso é um ponto, porque agora eu vou para outro extremo, tá, Dai? Se a gente for olhar dados de abuso sexual infantil, por exemplo. Quantos homens, meninos, perceberam anos depois que tiveram algum aliciamento ali, anos depois? Porque isso não foi ensinado para eles. Ou se for de uma mulher mais velha, foi ensinado que, olha, ela tá dando em cima de você. E não, se a gente está falando de um menor de idade, até maiores de idade, se é contra a vontade, se não há consentimento, é um abuso, né? É um aliciamento. Então, até isso, isso a gente precisa se preocupar. Porque quando a gente fala tanto, e a gente tem que se preocupar muito com as meninas, quando a gente fala de educação sexual, porque é um público muito mais atingido, mas os meninos também. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas tá tendo uma discussão aí de dois irmãos que são o Eric e o Lyle Menendez, né? Que assassinaram os pais e tal. E aí, a Netflix fez uma série, eu vou fazer uma crítica aqui agora. Super, assim, um pouco manipulada, assim, pra você ficar com raiva dos irmãos. A família até procurou eles e eles fizeram um documentário com a família deles, né? As tias, enfim. E as tias falavam muito de um comportamento estranho que o pai deles tinha com eles. Porque o pai abusava dos dois assim, e abusava e manipulava tal. E aí, claro, tem essa questão, né? Ah, mas tiraram a vida dos pais tal. Ok, mas eram pessoas que estavam em sofrimento. E é aquilo que a gente falou, é uma forma de acabar com o sofrimento. Porque não tinha como acabar aquele sofrimento. E aí, também eles foram muito diminuídos. Quando eles foram falar que eles foram abusados, as pessoas não escutaram aquilo. E isso é um problema grande, porque eles tentaram conversar com pessoas da família, primos, tal, amigos. E ninguém acolheu aquilo, só porque eram meninas. Então a gente tá falando de um outro viés, fui para outro lugar, tá, Dai? Mas eu acho que isso também é um fator de risco, se a gente for olhar, né? Questões de abuso, que isso também, se a gente for olhar indicadores, é algo muito preocupante ainda no nosso país. Mas a gente também precisa falar das dores que alguns homens sentem, claro, né? Tirando os que são agressores, agressivos, enfim. Mas ali também pode ter uma dor, sabe? Quando eu tava na faculdade, o meu tema do meu TCC foi muito polêmico. A gente falou sobre grupos reflexivos para homens autores de violência, porque a gente queria levar exatamente essa discussão. Existem, né, homens que são agressores e tudo mais, só que existe uma história por trás disso, né? O que que eles passaram para continuar fazendo isso? E para além disso, como que a gente vai diminuir essa violência? E aí a gente trouxe como estudo grupos reflexivos que tem no SUS, que os homens falam sobre masculinidades, enfim. E é um grupo de apoio que eles têm. E assim, a cidade de São Paulo, que é onde eu moro, é gigantesca, e a gente achou, tipo, dois grupos em operação aqui. Então, eu acho que isso é um ponto também, assim, porque eles também precisam de espaço para se tirar dessas amarras que a sociedade coloca, desse machismo, porque eles também precisam falar das dores deles, né? E assim, antes mesmo de tentar contra a própria vida, por exemplo, pedir ajuda. Que é isso tudo aí que a gente. Falei, para fechar dessa forma. Não, mas incrível. Eu fiz uma série com uma amiga sobre espelhos da alma materna, né, no mês Ah, que passado. legal. E a gente trouxe também a culpa materna, trouxe alguns temas assim, e a gente trouxe um pouco essa questão do homem, tanto que o marido dela até falou, não vai trazer um conteúdo masculino, eu falei, a gente aborda mais o público, né? Legal. E tem essa Sim. identificação,
Mas aí ele trouxe isso, eu trouxe aquele, eu não sei se você já viu aquele documentário Silêncio dos, acho que é o Silêncio dos Homens, o nome. Ainda Ele, não vi, mas já ouvi falar. Sei. ele traz essa questão dos grupos que você falou. E essa iniciativa de alguns grupos traz a história dos homens quando eles chegaram no grupo, esse preconceito de tipo assim, não vou dar a mão, não vou abraçar, como assim? Tinha alguns até que tinha vergonha de tipo beijar no rosto, porque não tem esse tem que Sim, ser macho, sabe aquela coisa? Ai, é, macho é assim, enfim. E aí vai quebrando, e aí foi o que você trouxe. Eles vão se abrindo, vão contando o que aconteceu na infância, traz essa questão que não tem o apoio, de que o menino tem que passar mesmo. Essa questão do aliciamento que você trouxe, por exemplo, homens que são introduzidos na pornografia quando criança, perfeito, achando que é exato, normal, que isso é masculino, e não vê o exato, quanto que é danoso, né, Gabi? Isso traz repercussões depois na fase adulta, no casamento, a forma de tratar a mulher, exato, e é um exato, ciclo profundo, que também dá uma exato. live. Para outra live. Exato. A Sim. forma de ver o corpo das mulheres, né? A forma de objetificar as mulheres, né? De achar que toda mulher vai ser a mesma mulher do pornô que ele assiste, assim, né? De, vai chegar, vou entregar uma pizza e vai acontecer alguma coisa. E não é assim, né? Não é assim. Até na forma que vê a relação sexual, né? Então, assim, uma coisa que deveria ser uma coisa mútua ali e tal. Parece que tem sempre uma performance atrelada, assim. E não é essa ideia. Então eu concordo super com você, assim, os meninos são muito estimulados, mas da forma errada, assim, né? Quando a gente deveria ter educação sexual, a gente tem uma exposição à pornografia muito cedo, e a gente sabe, assim, os números estão aí para nos provar que é danoso, assim, para a saúde mental, para a saúde física. Quantos casos a gente não vê de, a gente pode, né, abrir um leque grande, mas também tem outros motivos para isso, né? De ejaculação precoce, né? Impotência. Tem milhares de motivos para isso também. Mas às vezes é uma questão psicológica, de não conseguir ligar, conectar com a realidade, o que, né, viu muito em tela e acha que aquilo é normal. Não é. E claro, hoje a gente tem milhares, né, de profissionais que atendem, né, nesse lugar, milhares de tratamentos, porque assim, é algo que atravessa nossa vida, né? Não tem muito o que fazer. Mas é esse ponto que você falou é perfeito, assim. Além da gente ter essa questão do aliciamento, a gente tem uma exposição à pornografia muito cedo. E assim, acho que exposição à vida sexual muito cedo. Eu já ouvi casos e assim, o pai levou o menino num lugar, por exemplo, pra ficar com uma mulher super mais velha e ele era menor de idade, e ele perdeu a virgindade, assim, sabe? Então é uma agressão muito grande, assim, né? Enquanto as meninas, não, porque você tem que ir à casa virgem e tudo mais, tal. Então a gente tem um problema grande aí. Isso já mudou muito de uns anos pra cá, assim. Que bom, mas ainda assim a gente consegue ver alguns atravessamentos, né? A gente pode falar, vixe, milhares de coisas, né? De relacionamentos também, né? Diferença de idade, de relacionamentos, meninas, né, que começam a namorar muito novas com homens mais velhos. A gente pode falar de muitas coisas aqui, né, que a gente sabe que são problemáticas, assim. Mas ter um espaço, né, falando, voltando a falar aí dessa abertura dos homens, assim, eles terem um espaço para serem vulneráveis, né? Que não tem problema nenhum a gente ser vulnerável, vendem pra gente que a gente tem que ser forte o tempo todo, não. Mas eu acho que tem um espaço para dialogar. E eu acho que ter essa reflexão, eu acho que deve ser muito doloroso, né? Se deparar com alguma questão da infância e falar, nossa, eu sofri um abuso. Nossa, eu fui aliciado. Ou eu fui, né? Eu não queria fazer alguma coisa e eu fiz. Eu acho que isso é bem difícil, né, de perceber. Mas é aquilo, né? A gente começa a trabalhar algumas coisas para que essas coisas não atrapalhem nossa vida como um todo, como você muito bem pontuou. Nossas relações, nossos casamentos, namoros, relacionamentos, enfim. Acho que até assim, se eu tiver um filho um dia, eu não quero repetir as mesmas coisas que meu pai e minha mãe fizeram, né? Ou eu quero proteger essa criança para que alguma coisa, né, dê mais certo ali, né? Porque a gente não consegue proteger de tudo, infelizmente, né? A gente não consegue proteger ninguém de tudo, nem a nós mesmos. Mas talvez ali no meio do caminho tem uma coisa ou outra que a gente pode ajudar para que não seja tão nocivo assim, né? Acho que você tocou no ponto perfeito, Dai. Uhum. Essa questão do falar, né, Gabi? Como é libertador, né? Falar. Tipo, Exatamente.
Você vai prestando atenção em coisas que você nem prestava atenção, e às vezes a gente acha que é só, só falar. Muito existe ainda, né? Muito preconceito. Ah, uma terapia, uma análise, mas eu vou lá para Total, falar. Aí você fala, exato. mas que acontece? Uma coisa mágica? Não é mágico, né? Para quem tá ouvindo aqui, quem não teve experiência ainda, não é uma varinha mágica que você vai lá e a sua vida vai, né? Tem essa Não é questão receita também de da sua bolo. decisão, né? Então você também Exato, precisa querer. exato. Exato. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Eu falo, olha, é uma questão mútua. Eu tô aqui, pronta, disposta a te ajudar, mas você também precisa estar disposto. E eu sempre falo, olha, as pessoas começaram a romantizar um pouco o processo terapêutico. É maravilhoso, mas também é doloroso, porque a gente vai começar a mexer com temas dolorosos. Então, assim, tem temas que hoje são igual uma cicatriz pra gente, né? A gente olha, a gente lembra quando machucou, doeu, ralei o joelho e tal. Mas hoje é uma cicatriz, não dói mais. Mas faz parte da minha história. Então a gente começa a ver que tem coisas que, assim, sim, são dolorosas e tal. Mas em algum momento, né, depois de análise, depois de psicoterapia, a gente vai conseguir perceber que a gente consegue escolher algumas dores, né? Então, isso aqui não quero mais que faça parte da minha vida. Ou isso aqui, daqui a alguns anos, não vai mais fazer parte da minha vida. Então eu sempre aviso eles, eu falo, olha, é difícil, mas eu prometo que vai fazer, vai valer a pena. E vale mesmo, né? Então assim, nossa, eu consigo ver melhora nisso, eu consigo ver melhora naquilo, eu consigo ver melhora nas minhas relações. A gente tem, né, milhares de comentários legais assim. E eu acho que a gente tem aí, ai, de novo, puxar a sardinha, né? Eu falo muito do Freud, gente, não sei se deu pra perceber, mas eu sou freudiana. Mas o Freud falava muito sobre a cura pela fala. Então, assim, a nossa profissão de psicólogos, né, psicanalistas, surgiu a partir disso, assim. Então, eu tenho certeza que, né, eu sei que tiveram outros movimentos aí que fizeram a psicologia surgir, mas eu acho que a metodologia que a gente utiliza hoje de análise, né, de psicoterapia, com certeza foi, né, Papai Freud. E é verdade, gente, é libertador falar, falem. Eu sei que é difícil, é doloroso, tem temas que a gente não quer falar. A gente falou hoje de temas super difíceis, né? Casamentos difíceis, violência, abuso. Isso é muito difícil falar. Mas a gente tá falando de um contexto, né? Pensando na psicoterapia, um profissional adequado, um profissional, né, regido por um código de ética. Então, assim, é um contexto todo. Você não vai falar com uma pessoa que vai diminuir sua dor. Pelo contrário, vai ser validada, vai ser trabalhada. Vamos pensar em formas de lidar com isso, formas de resignar uma dor. Então, assim, tem muitas coisas aí que a gente pode trabalhar em terapia. É difícil? É. Mas é recompensador. No final vale a pena, assim, é transformador. E igual você falou, Dai, leva tempo. Eu sempre falo, gente, não é receita de bolo, não é pastel, não é miojo. Então demora um pouquinho mesmo, tá? Demora, faz parte. Eu sei que a gente quer resolver as coisas assim, igual você falou, né, Dai? No passe de mágica. Mas não é assim que funciona a nossa vida, né? Eu até brinco, eu falo, um bebezinho leva 9 meses para ser gerado. Depois que ele nasce, ele ainda tem muito tempo de vida. Nós somos bebezinhos, né? A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a falar, né? Então, assim, tem muita coisa aí que na nossa vida leva tempo. Coisas boas levam tempo, né? É isso. Sim. E também é o que você trouxe, se eu não me engano, eu não sei se foi no começo ou no meio da conversa, que é muito melhor você sofrer por algo que você trouxe à consciência, que você encara, do que você passar a vida, A tipo, vida. sofrendo com coisas guardadas, sabe? A questão que você Sim. trouxe da profissão. Ah, eu vou fazer o que quero, que esperavam de mim, e eu vou viver essa vida sofrida e vou guardar tudo que eu tenho. Mas será que não é melhor enfrentar, tomar passos mais difíceis, né? Decisões mais difíceis, mas com consciência, sabendo Sim. realmente no que você está entrando, é muito Exato. mais satisfatório, né, Gabi? Nossa. Muito mais, assim. Eu acho que o contexto de realizar uma conquista que a pessoa quis, uma coisa que desejou, eu acho que não tem nada melhor, assim. Gente, eu lembro do dia da minha formatura. Eu lembro que eu olhei pra minha mãe e falei, eu vou fazer outra faculdade, porque foi tão legal. Foi uma coisa que eu quis, eu sonhei, eu desejei, eu me esforcei, sabe? Eu matei estudar, eu não dormi direito, eu não saí no final de semana, sabe? Foi uma entrega muito grande, assim, uma coisa que demandou muito de mim. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, eu consegui, sabe? E eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, eu falei, nossa, obrigada, porque
A senhora me ensinou que estudar é importante, ter uma profissão é importante. E a senhora lutou muito para que eu pudesse estar aqui. Acho que minha mãe, minha avó, todas as mulheres que vieram antes de mim me ajudaram a chegar lá, assim, sabe? Eu sou muito grata por isso. Eu sempre falo quanto eu sou grata. Mas eu acho que o fato de você conquistar uma coisa que você desejou, uma coisa que era assim um sonho, e aí passou a ser realidade, mas ainda demorou um pouquinho, assim, né? Então, assim, ah, é um sonho, mas vai ser uma concretização daqui 5 anos, daqui 4 anos. Então, eu acho que não tem nada melhor do que conquistar uma coisa que você sonhou, que você planejou, assim, e uma decisão própria, assim. Eu que quis, né? Eu que quis isso, eu que fiz aquilo. Às vezes eu até converso com alguém, assim, sobre outras coisas, outros planos, eu falo, ai, tal coisa tá difícil, mas depois eu lembro e falo, mas fui eu que quis. Foi um sonho que eu sonhei desde muito tempo, assim. Então, eu acho que não tem nada melhor do que ver os sonhos tomando forma, mas também sonhos que foram desejados, foram planejados, né? Ou sonhos que ainda não estão tão perto, mas eles vão acontecer. Mas por decisão própria, assim, porque a pessoa teve essa reflexão, essa autoconsciência, né? E eu sei que tem sonhos que parecem que são muito inatingíveis, muito inalcançáveis, mas eu acho que eu costumo falar que sonhar não custa nada. Realizar custa um pouquinho, né? Mas sonhar, planejar às vezes também custa, mas dependendo do que for, né? Então eu acho que é muito recompensador, assim, é muito legal pensar no sonho. E querendo ou não, quem somos nós sem os nossos sonhos, né? Sem o que a gente quer, sem o que a gente almeja, assim. Eu acho que são coisas que a gente tem que alimentar nosso espírito, né, dessas coisas. Senão, acho que a vida perde um pouco de propósito, né? Uhum. Acho que a sua mãe tá aqui. Te amo, filha, maravilhosa, coração. Bonitinha. Lindo. Opa. Lindo. E dá para perceber, né? Eu gosto porque assim, você traz na sua fala realmente que você faz o que você gosta. Você Sim, realmente sim. está satisfeita na sua profissão, ainda que Então, seja difícil lidar com pessoas, com problemas é. diariamente, mas você decidiu conscientemente, é isso que eu quero para minha vida, né? É isso, eu quero. Eu lembro que eu falava pra minha mãe, assim, pra muita gente, né, quando perguntava, o que você quer fazer? Qual é o seu sonho? Que eu falava, gente, eu quero ter orgulho do que eu faço e eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu lembro de falar isso, assim, com 11 anos de idade. Sabe quando você fala uma coisa, assim, você joga, assim, e eu não tinha noção do peso que isso traria pra minha vida, né, de fazer diferença na vida das pessoas. E eu não nem pensava em fazer psicologia, nada disso, mas eu sabia que eu queria, assim, acordar, né, todos os dias e ver sentido no que eu faço. Eu queria acordar e falar assim, eu não quero ser igual a maioria das pessoas, de falar, nossa, tô indo trabalhar. Tem dias, né, que são muito cansativos, né, de pegar o ônibus, transporte público e tal. Mas no fim do dia, assim, depois de atender, depois de ministrar uma palestra e tal, eu fico energizada, assim, eu falo, é isso. É isso que eu escolhi, assim, sabe? Eu acho que uma vez uma amiga me perguntou, a gente tá falando vários assuntos, assim, e eu contei, nossa, mas tal coisa tá dando certo e tal. E aí ela me perguntou, ela é psicóloga também, ela perguntou assim, mas você tá suportando o peso dos seus sonhos? Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu quis isso. E aí eu falei tanto e a coisa aconteceu, né? Concretizou. E ela falou assim, acho que você vai ter que suportar o peso dos seus sonhos, assim. E eu acho que isso é outro tópico, Dai, a gente se preparar também pra isso. Porque às vezes a gente quer tanto, 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 tanto uma coisa, e a coisa acontece e a gente fala, ué, aconteceu. Hoje uma colega também falou isso, né? De quando ela foi promovida, ela não conseguiu comemorar a promoção dela. E aí, né, a gente ampliou a discussão e aí eu falei assim, nossa, aí às vezes a gente não olha para essas, sejam pequenas, grandes batalhas, porque parece que a gente só riscou mais um item da nossa lista de tarefas, né? E eu acho que isso também é muito importante. E eu acho que isso também promove saúde mental, que é admirar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas e comemorar. Ai, que seja, nossa, comprei sei lá, um livro que eu queria. Comprei uma roupa que eu tava querendo há um tempo, comecei a estudar uma coisa nova, conheci gente nova, que seja. Ou assim, nossa, hoje eu acordei mais motivado para ir trabalhar, ou consegui dormir melhor essa noite, porque a gente não percebe essas pequeníssimas vitórias assim que a gente tem diariamente, porque a gente tá sempre se cobrando, sempre aumentando a régua, né? Então assim, nossa, fui promovida, mas ano que vem quero ganhar mais. Ou fui promovida, mas quero fazer outra faculdade. E a gente não é aquilo, né? A gente pode continuar sonhando, e tudo mais, mas a gente não pode diminuir essas pequenas vitórias, grandes vitórias que acontecem no meio do caminho, né? Sim. É porque a vida, o dia a dia, né, Gabi? Tipo, se a gente deixar passar ele sem perceber as coisas, e eu falo, a gente está fazendo uma leitura de um livro agora,
que é A Liturgia do Ordinário. Fala das pequenas coisas. Legal. E é a segunda vez que eu tô lendo agora em grupo. E assim, às vezes, na correria do dia a dia, né? E quem vai assistir, que tá assistindo, faça esse teste. Na correria do dia a dia, só olha pro céu, sabe? Só ouve um passarinho, sabe? Olha às vezes você não tem o verde, mas olha os prédios mesmo, ou uma flor. E só esse momento de você parar, às vezes só respirar e contemplar, traz saúde mental. É riquíssimo, é que nem a questão que a gente Exato. trouxe da fala. Algo tão simples que a gente tem no dia a dia vai fazer tanta diferença? Faz toda a diferença. Contemplar Faz. também faz toda a diferença. Faz. E eu moro em São Paulo, gente. É uma cidade que só tem prédio. Mas às vezes no meio da calçada, assim, tem uma plantinha nascendo. Ou no meio de uma parede, assim, tem uma plantinha nascendo. E eu acho que isso que você falou de contemplação é perfeito, assim. Eu acho que a gente vive nesse caos, nessa correria. E o simples fato de dar uma pausa, de olhar para o céu, respirar fundo, isso é significativo. E isso que você falou, perfeito. Ah, mas eu só vou falar na terapia? Sim. Você só vai falar. E é transformador falar, né? Porque é uma fala diferente. Não é igual conversar com um amigo, conversar com pai, com mãe. É diferente, é uma fala, né? É uma escuta qualificada, assim. É diferente, né? Uhum, Experimentem. uhum. Você. Ai, a hora passou aqui. Eu vou pedir para Menina, que eu nem você. vi. Ah, mas tá tão gostoso. Não, se desse, eu falaria aqui por muito, muito mais Vixe, tempo. vai dar É um tão gostoso. congresso. Muito bom. É, eu ia te perguntar assim, para o pessoal também entrar em contato. Você atende só presencial? Você atende online? Enfim, Boa. traz um pouquinho pra gente. Boa. Hoje eu atendo só online, Dai. Por enquanto, eu atendia presencial um tempo aqui na região da Zona Leste de São Paulo, mas por enquanto estou atendendo só online, tá? Ou durante a semana, ou sábado de manhã. Tô com poucos horários, a agenda, graças a Deus, tá bem cheia. Mas só online por enquanto, tá bom? Uhum. E aí, como você trouxe mais mulheres, adolescentes, é o seu foco, né? Isso, meu foco. Mulheres podem ser jovens adultas, podem ser mulheres adultas, mulheres terceira idade, mulheres, porque eu acho que é um público não só de afinidade, mas um público que eu adoro estudar. Adoro estudar as complexidades, né, de ser mulher. Acho que as. Ai, assim, eu acho que tem muitas dores, né? Em ser mulher, nós sabemos, mas eu acho que também tem coisas muito legais e muitas potencialidades que a gente pode explorar, né? Acho que com as mulheres, assim, eu acho que é um público que eu gosto, é um público aberto também. Nada contra os homens, os meninos, tá? Mas é um público que eu gosto de trabalhar. E os adolescentes, porque eu acho também eles fascinantes, assim. São questões muito legais, porque eles também têm problemas, assim, né? Mas são problemas da idade, e isso é muito legal, porque a gente olha os nossos e aí a gente fala, ah, mas é problema de adolescente, mas a gente já foi adolescente, a gente já teve os Uhum. problemas de adolescente, né? E é legal, assim, ver como que eles vão enxergando a vida, se moldando, amadurecendo. Ah, são dois públicos que eu adoro atender, sério mesmo. Eu atendi criança por um tempo, mas depois acabou que as coisas se movimentaram pra eu não atender mais. Mas eu também é um público que eu gosto, assim, sabe? Uhum. Mas, por enquanto, estou focada só em adolescentes e mulheres. O público adolescentes, assim, pelo que eu conheço, não tem tantos profissionais que desejam embarcar nessa aventura, né? Então tem que ter É, afinidade, tem que gostar realmente, exato. mas também Tem, tem um tem. grupo que precisa, né, Gabi? Total, tem que falar a linguagem deles, tem que estar por dentro do que tá acontecendo, tem que se virar, né? Então, Uhum. mas é legal, assim, é um público que eu gosto. E eu acho que, assim, tem uma certa identificação, assim, porque de um jeito ou de outro eu consigo me comunicar legal com eles, assim. É desafiador também, né? Tem a questão dos pais também, porque a gente acaba fazendo um duplo trabalho ali com o adolescente, mas uma orientação com os pais também. Também é super importante, super rico, porque os pais são nossa rede de apoio, né, com esse adolescente, ou essa adolescente. É desafiador, mas eu gosto. Eu gosto bastante. Acho que deu pra perceber. Uhum, uhum. E é bacana porque você trouxe aqui, e é algo que eu sempre tento reforçar aqui nas redes sociais. A gente conhecer o profissional, você conhecer a identificação do Exato. profissional, você saber realmente para quem você está falando, que nem você falou. A terapia, a análise não é apenas falar, eu vou buscar um profissional na internet e vou falar. E às vezes tem muitas pessoas que se frustram, né? Então, eu me Uhum, deparo, sim. muitas pessoas chegam até mim frustradas, mas não deu certo.
Tá, mas aonde você encontrou esse profissional? Você teve uma Não. identificação, assim, você sabe qual o público que ele atende, qual o assunto? Então Sim, tem que sim. pesquisar isso, né? Tem. Eu ia falar exatamente isso. Tem que ter uma identificação, um vínculo legal estabelecido, porque se não tiver, não rola, assim. Eu tive a sorte de encontrar meu psicólogo, assim, eu fiz uma sessão com ele, não larguei nunca mais. Eu dei muita sorte, assim, o primeiro que eu passei, eu gostei, assim. Mas tem muita gente que passa em um não gosta, passa em outro não gosta. E é super normal isso. É super comum. Porque às vezes você não se identificou. Ou não se identificou com a abordagem, ou até mesmo com um profissional, assim. O importante é não desistir. É difícil. Psicólogo é igual médico, gente. Médico bom é difícil de achar, viu? Psicólogo também. É muito parecido. Porque tem muito profissional, muito profissional, muito profissional bom. Só que às vezes ele é ótimo, mas não vai ser ótimo pra você. Vai ser ótimo pra outro colega, outra pessoa. Tem uma amiga minha mesmo que falou assim: Nossa, minha psicóloga, assim, parece que a gente não tá evoluindo mais. Mas eu quero continuar fazendo terapia. O que que a gente faz? Eu falei: Busca outro. Fica à vontade. Assim, e o paciente tem essa liberdade de assim, ó, não tá rolando, vou procurar por outro profissional e até pedir, tem alguma indicação? Assim, a gente tem total liberdade, é um vínculo que a gente estabelece, a gente tenta estabelecer, mas também não é, né, um casamento, assim, né, que você, não pode terminar. Pode, gente, fiquem à vontade, né, porque às vezes é isso. Não gostei, não me identifiquei, ou gostei, mas eu acho que talvez não esteja rolando mais, faz parte, é isso, Uhum. faz parte. Nossa, é outro assunto também que às vezes vem muitas pessoas assim com dúvidas, né, nessa questão. Ah, não tá Sim. evoluindo, não tô gostando, mas eu não consigo sair, eu sinto uma culpa de abandonar e vem essa culpa. Então, assim, é algo bem bacana de falar também. Nossa, Vai anotando aí, menina. ai, eu vou tô- nossa, é incrível, assim, a gente trouxe, Muito bom. como a gente falou, né? São várias camadas, então não tem como não abordar. E depois também, se você tiver, eu vou pedir para quem assistir depois também, acompanhar o perfil da Gabi, entrar em contato com ela, caso seja atendimento para mulher, né, adolescente. Sim. E na questão também de, se você é um homem, você está assistindo essa live também, né, a Gabi pode passar até indicações, né, Com Gabi? certeza, tenho alguns colegas aqui também que eu posso super indicar, que eu acho que vão ter, até acho que assim, talvez tenha essa questão de identificação, homens passar com homens, assim, não que não possa passar com mulheres, pode, mas às vezes tem essa questão da identificação, né, de entender as lutas, ou às vezes alguns homens negros que querem uma clínica mais racializada também, eu posso passar a indicação, porque às vezes tem um pouco disso também, né, de querer o profissional que vai entender as dores, e tá tudo certo. É aquilo que a gente falou. Procurar por um que goste, se identifique, crie vínculo e flua, né, o processo aí, o tratamento. Então, fiquem à vontade para pedir indicações aí que eu passo sim, tá bom? Uhum. Então, eu queria agradecer, Gabi, Sim. assim, a hora passou voando, mas assim, dá vontade de conversar com Nossa, você durante horas, foi muito bom, muito ai, fico obrigada. feliz, E eu imagina. espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu sei que assim, no online, terça-feira à noite, não deu para muita gente, mas vai ficar gravado, o pessoal também consegue Sim, depois entrar em contato, né, e assistir. E eu queria que você encerrasse aí as palavras para quem está assistindo, quem vai boa. assistir depois também. Boa. Acho que dá. Eu que devo agradecer, na verdade, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou para participar. Eu acho que é um momento muito importante, né, da gente fechar o mês assim com chave de ouro mesmo. E eu acho que a gente falou de muitas questões aqui, né? A gente sabe que o mês é temático, mas quando a gente amplia a discussão sobre saúde mental, como a gente foi aqui de A a Z, é um tema complexo, é um tema que atinge muitas áreas da nossa vida, muitas pessoas, muitas idades, faixa etárias, cores. Então, assim, é um tema complexo. Então, assim, a gente tá aqui, né, nós profissionais, para acolher essas dores, a gente estuda, se capacita para isso. E acho que o tom da conversa foi exatamente esse, assim, não tenha vergonha de buscar ajuda. Eu acho que a gente tá num momento que talvez tenha sido por um tempo normalizado essa força que todo mundo tem que ter. E não tem problema nenhum pedir ajuda. Eu acho que, na verdade, é até um ato de coragem. Você fala, ó, não tô aguentando mais, né? Quem tá se afogando sempre levanta a mão, pede ajuda, né?
E eu acho que também a gente falou de públicos que cuidam muito de outras pessoas, mas não se cuidam tanto. E isso é um problema, né? Então, eu acho que a mensagem que a gente queria deixar era essa, né? De falar de muitos assuntos, mas fortalecer a comunicação de peça ajuda, né? Se cuide, não só em setembro, mas o mês todo. Se perceber algum fator de risco, de nossa, eu ando muito triste, né? Nossa, eu não tô conseguindo mais fazer tanta coisa, né? Se tem alguma coisa errada, a gente precisa fazer alguma movimentação aí para que isso não se agrave, né? Acho que essa era a mensagem principal que a gente queria deixar. Quero agradecer aqui a quem tá assistindo com a gente, quem vai assistir depois. E assim, eu me coloco super à disposição, daí outros temas, outros momentos. Conta comigo, acho que a gente tem bastante assunto, né, pra falar. Uhum. É, eu gosto muito de falar, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de falar. Então, acho que espero que vocês gostem aqui, quem ficar a gravação, quem for assistir a gravação, enfim, acho que foi um momento super rico. E mais uma vez, Dai, obrigada e boa semana aí a todos, pessoal. Ai, obrigada. Obrigada, Bruno, que está aqui também, a sua mãe também, amém. Opa, O papo foi descontraído, foi foi. gostoso, do jeito que tinha que ser. Gostei É bastante de isso. te conhecer virtualmente também. E eu espero também nos próximos encontros. Eu tenho certeza que É fechou isso. com chave de ouro, mas vão se abrir outras oportunidades aí também. Obrigada, Com Gabi. certeza. Conta comigo. Obrigada, Dai. Bom Obrigada. descanso. Bom descanso para você também. Tchau, gente. Obrigada. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite.